Olá, seja muito bem-vindo a Mundo Music 103.9 FM e este é o Repórter Mundo Entrevista. Mas antes de começarmos, não deixe de curtir e compartilhar nossas páginas nas redes sociais. No Instagram, Mundo Music 103.9, no TikTok, Mundo Music 103.9, nosso canal no YouTube, Mundo Music FM 103.9 e também estamos lá no Facebook. Não esqueça, Mundo Music FM 103.9. E hoje o programa vai falar sobre a Defensoria Pública de Minas Gerais, esse órgão tão importante de prestação de serviços jurídicos à população carente, e principalmente sobre o projeto Meu Nome é Esse. E para falar sobre esse assunto e outros assuntos sobre a Defensoria Pública, nós temos aqui o Dr. Renato Faloni, né, que gentilmente atendeu o nosso pedido de vir aqui no Repórter Mundo Entrevista, para prosear um pouquinho sobre a Defensoria Pública. Dr. Renato, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Ô, Américo, eu que agradeço o convite. Esse momento é muito especial para nós, porque ele nos dá visibilidade através de um meio de comunicação de abrangência regional. Além dessa abrangência regional, né, o trabalho do Mundo Music também é levado nas redes sociais, mundo afora. Por isso, eu vejo com muita importância esse momento que nós estamos aqui, para poder falar do nosso trabalho, poder prestar contas à sociedade, poder dizer o que é Defensoria Pública. É por isso que eu cumprimento você, a direção, todos os funcionários dessa casa. Desejo também um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos que nos seguem. Doutor Renato, para a gente começar a falar nesse programa a respeito da Defensoria, para as pessoas que não conhecem, né, o que é a Defensoria Pública e há quanto tempo ela está aqui em Alfenas? A Defensoria Pública, ela é uma instituição. Dentro da organização constitucional, a Defensoria Pública ela é uma função essencial à justiça. O que é uma função essencial à justiça? O próprio nome diz. É uma instituição sem a qual a justiça não funciona, sem a qual o acesso à justiça fica prejudicado. Nós temos, basicamente, 4 funções essenciais à justiça. Além da Defensoria Pública, a Constituição de 88, ela estabelece como funções essenciais o Ministério Público, a Advocacia Pública e a Advocacia Privada. Sem dúvida. São organismos que não estão inseridos no âmbito dos poderes legislativo, executivo e judiciário, mas que contribuem principalmente para que a justiça efetivamente seja algo presente no dia a dia do jurisdicionado. A Defensoria Pública ela tem por função constitucional prestar atendimento ou assistência jurídica à população carente. E essa carência que nós falamos não é apenas uma carência de recursos materiais. A carência pode ser em decorrência de um outro tipo de vulnerabilidade. Sim. Por exemplo, a Defensoria Pública atuou ativamente após o desastre de Brumadinho, prestando assistência jurídica para pessoas que naquele momento se encontravam em uma situação de vulnerabilidade, independentemente da sua condição financeira. Certo. Existem pessoas que têm uma vulnerabilidade social, grupos de pessoas que apresentam uma vulnerabilidade, uma desorganização social. Cabe à Defensoria Pública organizar a sociedade civil na busca da ampliação e da consolidação dos seus direitos. Além disso tudo, cabe também à Defensoria prestar assistência jurídica àquelas pessoas que precisam bater as portas do Judiciário, seja
na seara civil, né, ou na seara criminal. Certo. No caso, a Defensoria Pública, ela vem desenvolvendo vários projetos, né, de interesse social. Nós temos aí a questão do movimento de registro, né, de reconhecimento de paternidade, a questão do mutirão das creches, e agora vem com esse projeto destinado a um grupo específico, que é a questão do nome, da mudança do nome, né, na certidão de nascimento. Esse, como você disse, é o papel da Defensoria Pública de organizar esses grupos que são vulneráveis? Sim, exatamente. Quando nós falamos de Defensoria Pública, nós falamos de uma instituição que atua, sobretudo, na consolidação dos direitos humanos, na consolidação dos direitos sociais. E essa atividade nossa, ela se dá extrajudicialmente e, quando necessário, judicialmente também. Então, cabe ao defensor público promover o bem-estar social, promover a justiça social, seja extrajudicial ou judicialmente. E dentro da atuação da Defensoria Pública enquanto instituição, nós temos diversos mutirões, diversas iniciativas que buscam implementar direitos sem acesso ao judiciário. Esses mutirões, para citar 3 mais recentes, Sim. que é o direito a ter pai, que é creche para todos, e agora esse mutirão que vai trabalhar com a população transgênero, que é o mutirão Esse é Meu Nome. Certo. Esse mutirão Esse é o Meu Nome já começou desde quando vocês já estão recebendo as inscrições e de que forma ele está sendo divulgado para a população? Américo, tudo passa por um enquadramento institucional. Na verdade, em Alfenas, nós já estávamos gerindo essa situação e já preparando esse mutirão desde o final do ano passado. Seria um mutirão regional, abrangendo Alfenas e outras comarcas da região aqui do sul de Minas. Então, nós preparamos um projeto, nós firmamos parcerias e apresentamos o projeto. No momento em que nós apresentamos o projeto para coordenação de projetos e convênios da Defensoria Pública, esse projeto ele foi de encontro a um anseio institucional que seria levar este trabalho nosso de atendimento dessa população transgênero para todo o Estado. Então, no momento em que nós trabalhávamos esse projeto em Alfenas, ele estava também sendo gestado institucionalmente através da direção em Belo Horizonte. O nosso projeto foi encampado por eles, ou nós encampamos o deles, tanto faz, todo o estado. E aquilo que seria regional tornou-se estadual, de modo que, sendo um projeto estadual da instituição, coube a cada unidade da Defensoria manifestar interesse na participação. Nós mais, né, do que tudo, manifestamos esse interesse, até porque já tínhamos um projeto regional. Sim. E esse projeto ele está sendo executado agora, no mês de junho, né, que é o mês que se comemora a diversidade. Falta O mês da diversidade. Né, mas tem um nome. Isso aí depois corta tudo, né? Sim. Esse projeto, ele está sendo executado no mês de junho, que é o mês da diversidade, né? Dia 28 de junho comemoramos o Dia da Diversidade. Né? Inclusive, em Alfenas há um movimento forte nesse sentido. Há pessoas que encabeçam movimentos, iniciativas de valorização, de inclusão da sociedade trans, né? Do grupo de trans. E então nós estamos aí com esse projeto durante o mês de junho e teremos um dia que nós estamos chamando, né, de dia T,
que é o dia 26 de junho, em que nós traremos a Defensoria Pública Itinerante. É um ônibus da instituição que vai estar conosco na Praça Getúlio Vargas durante todo o dia 26, prestando assistência jurídica, orientação para essas pessoas, inclusive para a alteração de nome e gênero no assento de nascimento e de casamento para aqueles que assim o desejarem. Quais os requisitos que a pessoa deve ter para estar se inscrevendo nesse projeto? Américo, para nós tratarmos de requisito, nós precisamos fazer uma viagem ao passado. No passado, uma pessoa transgênero, ela precisava de uma autorização judicial para alterar o nome e o gênero no seu assentamento de nascimento ou de casamento. O que é um transgênero? É uma pessoa que não se identifica com o gênero ao qual foram designados, baseado em seu sexo biológico. Sim. Há uma divergência, né, entre o sexo biológico e o sexo com o qual a pessoa se apresenta. Transgênero é isso. Certo? Nós temos, então, as mulheres trans e os homens trans. Essas pessoas, elas passam todo tipo de constrangimento. Sem dúvida. Né, por conta de não haver uma coincidência entre o nome e o modo como elas se apresentam. E antes, no passado, era preciso de uma ordem judicial para isso. Em algumas situações, a justiça ela exigia, inclusive, que houvesse uma cirurgia de transgenitalização ou de redesignação de sexo. Hoje não. A partir de 2017, nós não temos mais que acessar a justiça, porque o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu que essa alteração pode ser feita a pedido do interessado no próprio registro civil onde foi levado a registro o seu nascimento ou o seu casamento. Então, a pessoa hoje, né, o transgênero, juntando uma série de documentos exigidos, ele vai ao cartório e pede a alteração. Ele pode fazer isso diretamente no cartório. Sim. O que a Defensoria está fazendo? Primeiro, divulgando essa possibilidade. Muitas pessoas não sabem. Segundo, promovendo o acesso gratuito a esse tipo de serviço. Que tem um custo. Esse serviço tem um custo. Certo. Entretanto, a partir de 2024, houve uma modificação na legislação estadual estabelecendo que essa alteração, a averbação dessa alteração seria gratuita. Nós temos hoje, então, uma lei dizendo que a averbação da alteração do nome e do gênero no registro civil, ela é gratuita. Sim. Só que antes da averbação, vários atos cartoriais são praticados. Aí tem custo. Esses atos, eles têm, hipoteticamente, custo. Entretanto, interpretando essa norma jurídica, a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ela elaborou um parecer que foi aprovado pelo Corregedor Geral, dizendo que os atos praticados com a finalidade de alterar o nome e o gênero das pessoas transgêneros, os atos são integralmente gratuitos. Então, eu tenho esperança de que nós consigamos fazer isso gratuitamente. Estamos, nesse sentido, em contato direto com os cartórios responsáveis diretos por essa alteração para que isso seja desse modo. Certo. Caso não consigamos essa alteração gratuita, aí teremos que judicializar os pedidos, solicitando envio à gratuidade da justiça.
Posso dizer que de um jeito ou de outro, a alteração vai ocorrer gratuitamente. Seja pela via extrajudicial, seja pela via judicial. Mas eu tenho certeza, Américo, que nós vamos contar com a sensibilidade de todos os atores envolvidos nessa temática, nesse mutirão. Vamos contar com o apoio, com a compreensão e com a sensibilidade dos cartórios, das pessoas envolvidas, de quem nós estamos atendendo, dos colegas defensores, de todos aqueles envolvidos. Certo. E essa questão também é um alívio para quem no dia a dia, no cotidiano, se apresenta de uma forma diferente do que está nos documentos, né? É um alívio. É uma situação constrangedora você não ser tratado pelo nome. E o nome é aquele pelo qual você é conhecido. Eu conheço pessoas que têm um nome totalmente diferente daquele constante do assentamento de nascimento. Eu conheço, por exemplo, um Ismael que é chamado de Pedro. Eu conheci um Joaquim que é chamado de Milton. Nada a ver. Antigamente o pessoal tinha essa mania, né, de trocar o nome. E você imagina, né, há pouco tempo, eu me encontrei com uma ex-aluna e o aluno ele tem facilidade de guardar, né, a fisionomia do professor. É um professor, né? 1, 2, 3. Nós tínhamos lá uma dezena de professores, 2 dezenas no máximo, né, no curso em que eu ministrava aulas. E ela me chamou pelo nome, me cumprimentou. E eu chamei ela por um nome. E depois fiquei em dúvida. E aí foi pesquisar na rede social se realmente o nome estava correto. Chamei ela de um nome totalmente diferente. Mandei uma mensagem me desculpando e dizendo que, né, eu havia me equivocado. Porque é constrangedor isso. Agora você imagina uma pessoa, uma mulher trans, que chega em um local e se apresenta e o nome é identificado como sendo nome masculino. É constrangedor para a pessoa. Com certeza. E para efetivar esses direitos, né, fundamentais da pessoa, nós temos que fazer isso, né? Primeiramente pelo nome. Pelo nome. O nome, ele vem à frente da pessoa. Com certeza, né? Faz parte do dia a dia, do cotidiano, da vida dela. E aqui em Alfenas, como é que está sendo as inscrições? Onde que as pessoas devem procurar? Quais são os contatos? Américo, nós estamos localizados em Alfenas, na Praça Doutor Emílio da Silveira, 356, segundo andar. Ao lado do fórum, sim, aquela praça ali, em cima frente à antiga rodoviária. Santa Maria ali. Isso, em cima da drogaria Santa Maria. Exatamente. Nós estamos atendendo o mutirão de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. E no dia 26 estaremos na praça Getúlio Vargas, ali na Mão Inglesa, também fazendo esse atendimento. A pessoa que vai procurar vocês, ela tem que estar levando algum tipo de documento? O que ela tem que estar em mãos? Ela vai levar os documentos pessoais e o comprovante de endereço. Certo. Lembrando que é necessário levar a carteira de identidade. Não serve, por exemplo, carteira de motorista. Tem que ser o RG. Tem que ser o RG mesmo. Isso. Ela vai levar essa documentação, vai ser atendida, nós vamos cadastrá-la no mutirão, depois nós vamos juntar todos os documentos e certidões necessárias, é um trabalho que a Defensoria vai fazer, obter gratuitamente todas as certidões, são inúmeros documentos. Vamos montar esse processo para ela e encaminhá-la ao cartório onde ela foi registrada. Porque ela tem que ir pessoalmente, porque ela faz uma autodeclaração no cartório. Eu não posso encaminhar dizendo que é para alterar o nome de uma pessoa. Ela tem que ir lá autodeclarar-se. Então, aí ela vai pessoalmente no cartório. Exatamente. De toda a documentação Isso. E solicita a alteração. E aqui em Alfenas nós estamos atendendo população de Alfenas, Serrania, Machado, Carvalhópolis. Estamos atendendo
Eloy Mendes, Paraguaçu, Fama, Cabo Verde, Botelhos, Olha, toda a região campestre. Que Areado, Alterosa? Não, Areado tem defensoria pública instalada. Lá já então lá depende da unidade de Areado. Entendi. O que nós encampamos em Alfenas são as cidades que as não comarcas que não têm defensor. Por quê? Para poder facilitar o acesso dessas pessoas que têm interesse na modificação do nome e do gênero Sim. à justiça. Que muito bom. Elas virão a Alfenas e nós vamos atendê-las aqui e encaminhá-las ao cartório. E todo o processamento, todo o procedimento será acompanhado por nós. Vai lá no cartório, por exemplo, de Botelhos ou de Campestre. Se tiver um problema, ela vai retornar com a gente vai ver o que está acontecendo, ver o que pode ser feito, por que não aconteceu do jeito que a gente pediu. Se for preciso, a gente está se dispondo até a ir ao cartório. É fácil. Fazer um acompanhamento. Fazer um acompanhamento, conversar. O que nós queremos é, dentro de um ambiente de consenso, fazer com que os direitos fundamentais sejam efetivados para essa população. Que é tão essencial, né? Então, é um trabalho essencial, né? Que deve ser feito para pessoas para alcançar, né? Para o cidadão e a cidadã alcançarem a dignidade, né? Do ser humano que todos merecem. Sem dúvida. Até hoje, até mesmo a notícia que eu dei hoje a respeito do Enem, a pessoa usar o nome social. É uma coisa meio constrangedora, né? Que ela pode usar o nome social para fazer a inscrição no Enem, mas o documento é o nome diferente daquele que ela se identifica. Exatamente. Após a retificação do nome, após essa alteração, ela vai tirar toda a documentação com o nome novo. Aí não vai ter mais essas questões. Não vai questões. ter mais essas questões, essas situações constrangedoras. Sim. Isso aí talvez, para quem nos ouve, para quem nos assiste, seja algo imperceptível, as emoções. Mas quando a gente começa a conversar com quem passa por isso, a gente começa a notar a importância dessa iniciativa. A gente vê a emoção de uma pessoa que está tendo a oportunidade de autoafirmar-se. A gente começa a perceber o quão importante isso é para as pessoas que vivem nessa situação, de não ter um nome condizente com o modo como se apresenta. Isso vai ser uma coisa muito boa, né? Espero que ajude muitas pessoas. E após o mutirão, pode continuar procurando a defensoria, quem necessitar? Sim, nós pretendemos continuar com esse trabalho. Eu imagino que nem todos os procedimentos vão se encerrar durante o mutirão. Sim. Teremos algumas situações que vão extrapolar o limite do mutirão, que é o início do mês de agosto, né? O encerramento dele no início do mês de agosto, onde se faz um apanhado, se verifica estatisticamente o que foi feito, do ponto de vista institucional, presta contas do mutirão para a sociedade. Isso aí eu imagino que algumas situações elas vão além desse tempo e outras vão surgir. Com certeza. O mutirão é o momento que você concentra determinado tema para que ele tenha uma divulgação mais massiva, para que ele apareça mais, inclusive na mídia, repercuta mais. Sim. Mas o mutirão ele trabalha com situações que nós já acompanhamos dia a dia. Eu, na Defensoria Pública, já atendi casos de alteração de nome. Só que, quando eu atendi, nós não tínhamos ainda a resolução do Conselho Nacional de Justiça. Nós tivemos que judicializar, aguardar, fazer prova da condição da pessoa, é um processo mostrar que demora. Mostrar que ela era conhecida por aquele nome e não pelo nome de batismo, digamos assim, para depois o juiz dar uma sentença. Hoje é uma autodeclaração em cartório. Facilitou bem mais. Facilitou muito o acesso aos direitos, muito facilitado. Doutor, mais uma vez, só tenho a agradecer a sua presença e deixa mais uma vez o endereço lá e o local da defensoria para quem
nos assiste e poder ir lá, né, caso necessite. Américo, a Defensoria Pública aqui em Alfenas, ela está localizada em cima da farmácia Santa Maria. É o ponto de referência. Ao lado do fórum, na Praça Doutor Emílio da Silveira, 356, no 2º andar. Nós atendemos lá. O acolhimento ele é feito de 8 da manhã às 5 da tarde, diariamente, certo? E aí, à medida que a pessoa vai sendo acolhida na Defensoria Pública, ela vai sendo direcionada pelos recepcionistas. Para ver se o assunto dela, primeiro, é caso de ser atendido pela Defensoria e, segundo, quem vai atendê-la. Estamos lá à disposição da população, prestamos um trabalho, modéstia à parte, que procura atender aos anseios da sociedade. Para que você tenha ideia, nós já prestamos no ano de 2024, até abril, mais de 15 mil atendimentos jurídicos, entre manifestações processuais e atendimentos, né? Nosso trabalho não é só atender ao público. Nosso trabalho também ele passa pela realização de audiências, conciliações extrajudiciais, conciliações judiciais, movimentação de processos, montagem de processos, né, elaboração de petições iniciais, ou seja, tudo aquilo que se faz necessário para o acesso à justiça de modo integral para quem assim necessitar. Ótimo. Muito obrigado mais uma vez, só tenho a agradecer a sua presença. Eu que agradeço mais uma vez a você pelo convite, agradeço mais uma vez a direção dessa emissora e coloco a Defensoria Pública à disposição, me coloco pessoalmente à disposição dessa emissora para qualquer assunto, para o que for necessário para o crescimento, sempre visando o ser humano. Sim. Eu penso que paz é uma palavra muito importante e a paz ela somente será alcançada quando cada ser humano for respeitado por ser humano. Essa é a premissa básica para que o mundo seja melhor, que cada um seja respeitado pela essência humana que carrega. E não pelo modo como se apresenta, não pelo modo como fala, não pelo modo como se veste, mas sim porque é um ser humano. Quando a gente reconhecer e respeitar a essência do ser humano, nós teremos um mundo melhor. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado. E o Repórter Mundo Entrevista fica por aqui, mas não deixe de curtir e compartilhar nossas páginas nas redes sociais. No Instagram, @MundoMusic103.9, no TikTok, MundoMusic103.9, nosso canal no YouTube, Mundo Music FM 103.9 e estamos também no Facebook. Até o próximo Repórter Mundo Entrevista.